deixa eu te dizer, a minha trajetória de vida eu comecei muito cedo. Eu comecei com 11 anos de idade como office boy numa casa comissária de despachos em Santos. Nesta época meu pai ainda não tinha empresa de transporte. Meu pai foi abrir uma empresa de transporte em 1964. Mas eu não fui trabalhar com meu pai nessa ocasião. Eu continuei na área de despacho aduaneiro. Eu sempre procurei trabalhar e lutar muito por aquilo que eu acreditava. Nessa época que eu fui trabalhar numa casa comissária, foi no mesmo período onde houve uma mudança de legislação que acabaram com a obrigatoriedade do despachante aduaneiro. Bom, eu fui crescendo nessa área como office boy, depois passei a auxiliar, aí fui crescendo nessa área, fui me especializando na questão de exportação, porque o Brasil começava as exportações e tal. Bom, fui me especializando e tal, e cheguei a gerenciar essa área lá. Aí como é que vem essa minha veia de acabar indo para sindicato, essa coisa toda? Quando acabou o despachante aduaneiro, ele nunca desistiu de continuar na briga para que ele voltasse, tá certo? Para que ele pudesse voltar a atuar nesse cartório. E nós fazíamos o trabalho como procuradores dos importadores ou exportadores. E começou essa briga e tal, eles lá, através do sindicato deles, que sempre foi muito forte, tanto em Santos como no Rio de Janeiro, então eles iam trabalhando, iam para Brasília e tentavam reverter essa situação tudo quanto era jeito. Bom, quando a coisa começou a fervilhar mesmo, tinha um sindicato dos empregados em comissária de despacho, que quem ficava lá era uma pessoa que era inerte. Aí nós nos reunimos, nós precisamos pegar esse sindicato. E aí nós fizemos uma campanha forte aqui em Santos, lá em Santos, no caso, e conseguimos tomar aquele sindicato. Aí começamos, e nessa época eu tinha 24 anos. E assim, com 20 e poucos anos, eu comecei a ir para Brasília, me hospedando naqueles hotelzinhos de 3 andares, junto com mais 3 ou 4 amigos. E nós fomos lá e começamos a conversar, e começamos a convencer, e fazer passeata em Santos, fazer passeata no Rio de Janeiro, fazer movimentos fortes e tal, não sei o quê, até que a volta do despachante se tornou obrigatória, mas ela só seria obrigatória depois de abrir um concurso para aqueles que estavam trabalhando no ramo, quer dizer, aqueles que trabalhavam. Então foi uma grande vitória. Com 24 anos eu já consegui ali ter o sabor junto com os meus companheiros, junto com os nossos amigos que entenderam a causa, enfim, todos que trabalhavam naquela atividade, e conseguimos aí abrir o concurso. Fiz o concurso, passei no concurso, não cheguei a assumir o cargo de ajudante despachante, por quê? Nesse período, houve uma dissolvência na sociedade do meu pai, que nessa época já tinha uma empresa de transporte. Houve uma dissolvência da sociedade entre meu pai e meu tio, e aí meu pai me liga nesse interregno e diz, olha, pô, e tal, chegamos a um acordo que não vamos desfazer essa sociedade e tal, meu tio me fez aqui uma proposta, não sei o quê. Aí eu falei, qual é a proposta, pai? Aí me falou da proposta e tal, eu digo, pô, por essa proposta eu largo tudo e vou trabalhar com você. Você é teu sócio, a gente vai comprar a parte dele. Nessa época eu tinha 29 anos já. E aí eu fui para a empresa, foi assim que eu fui na empresa, fui para a empresa. Eu fui para a empresa, eu não fui como herdeiro, eu fui comprando 50% da empresa junto com meu pai. E aí eu fui para a empresa, e aí na empresa nós crescemos bastante, porque a empresa nós já tínhamos excelentes clientes, e eu fui parar em sindicato, porque quando eu assumi lá, como eu falei, a empresa lá com meu pai, eu fui na primeira reunião do sindicato para discutir salário. O presidente era o Júlio Cândido Fernandes. Bom, o sindicato pedia piso para motorista. E os empresários da época
não queriam de forma nenhuma dar piso para motorista. Eu falei, bom, eu não entendo por que vocês não querem dar um piso para o motorista. Eu acho que o piso é uma coisa, no mínimo, necessária no setor. Bom, teve uma discussão, teve não sei o quê, uma briga do diabo, saiu o piso. Nessa época, o presidente aqui do CITSESP era o Sebastião Hubson Ribeiro Carneiro. Aí teve uma reunião muito forte, já se falava ali naquele momento, da criação de uma federação. E o Júlio Fernandes fez questão que eu fosse com ele na reunião. Aí, nessa reunião, tanto na ida quanto na volta, o Júlio Fernandes vem tentando fazer a minha cabeça de eu assumir o sindicato. Aí um dia me convidam para um almoço, o Cortês, ele, João Torres, que era da área do café, me convidaram para o almoço e tal, aí conversaram a querer fazer a minha cabeça de toda forma para mim assumir o sindicato. Aí eu falei, não, eu não vou assumir, não tenho condições, já falei para o Júlio, não tenho condições. Aí o Cortês vira para mim e diz assim, se eu for o presidente, você assume a vice-presidência no sindicato? Aí eu falei para ele, bom, se o Júlio não quer mesmo e você está disposto, tudo bem, eu topo você ter o vice-presidente. Aí assumi o sindicato junto com o Cortês. Foi eleito, eu fui eleito vice-presidente. Na primeira negociação trabalhista que tem, o Cortês teve um infarto no sindicato. Aí o Cortês resolve ir para a Espanha para se tratar na Espanha. Sobrou na mão de quem o sindicato? Sobrou na minha mão. Foi assim que eu fui para o sindicato. Quando a federação foi criada, o presidente em exercício do sindicato era eu. O Cortês ainda estava lá na Espanha. Você está entendendo? Eu que trabalhei junto com todos os nossos companheiros aqui dos demais sindicatos, junto com o seu pai na coordenação. A federação é o que é hoje. Os sindicatos, a sua grande maioria, são pujantes, levantam as grandes bandeiras e trabalham pelas grandes bandeiras. Aí quando eu terminei meu mandato, segundo mandato no sindicato, eu digo, bom, parei. Nessa época, a federação tinha um estatuto que ainda os presidentes de sindicatos eram vice-presidentes. Mesmo que terminasse o mandato, até que tivesse uma nova eleição, os presidentes eram vice-presidentes. Aí começou o trabalho, a campanha para que eu fosse o presidente da federação. E assim nós fomos, e a federação foi indo. Acabei presidindo a federação 26 anos. E logo nesse início de tudo, foi quando começou a implementação do SESC Senat em São Paulo. Então, praticamente, quem implementou o SESC Senat, a rede do SESC Senat aqui no estado de São Paulo, foi na minha gestão. E quando eu deixei a gestão, já estava com 30 unidades o SESC Senat. Começa, então, a luta para nós assumirmos a CNT, que a CNT estava na mão do lado do Fortunato Pérez, lá daquele pessoal. O primeiro presidente que saiu, que tirou praticamente o Fortunato, foi o Thiers. Se eu não me engano, foi isso. Era bom dar uma verificada nisso, que eu não tenho essa convicção. Mas aí o Clésio entrou, e aí começou sim a campanha para nos separarmos da CNI. Na Constituição de 88, estava, principalmente a indústria e o comércio, estavam querendo vetar a possibilidade da criação de qualquer sistema S. Você está entendendo? Então foi um trabalho hercúleo no sentido de convencer parlamentares, convencer os constituintes, para que pudesse se manter isso na Constituição. Não vetar essa possibilidade. E uma das pessoas que foi fundamental nisso foi o nosso amigo deputado Denizar Arneiro, que foi uma grande liderança do setor. Então, aí veio essa luta e se criou, conseguiu a desvinculação, conseguimos com esses recursos. Hoje nós temos mais de 140 unidades, eu não me lembro exatamente o número, mas são mais de 140 unidades no Brasil, isso eu tenho certeza, de
unidades do Sistema S atendendo. Anteontem ainda foi inaugurada a de Friburgo. Quando eu presidi aqui a NTC, foi a criação da Conjovem Nacional. E a Conjovem Nacional, na realidade, ela já era um projeto que veio, mas ela teve uma estagnação em um determinado momento, não é? Urubatã, quando entrou no CETCESP, é uma história que todos nós conhecemos aqui do setor, ele restabeleceu a Conjovem no CETCESP. E eu como presidente da federação naquele momento, eu vi que aquilo era um projeto que precisava ter, na realidade, um cunho nacional. Nessa ocasião, eu era presidente da NTC, presidente da federação e presidente do Conselho Regional do SESI-Senat. Esse projeto foi muito bem aceito pelo mercado. A grande maioria dos fornecedores aceitaram em financiar esse projeto. Coincidentemente, o Clésio já estava criando, naquele momento, o ITL. A CNT, através do ITL, já estava com um convênio com a Fundação Dom Cabral. Já foi envolvido um grupo de trabalho através do ITL, e aí começaram os intercâmbios com a Universidade de Stanford, começou a se disseminar. Nós estamos criando aí, ao longo desses últimos anos, um perfil do empresário de transporte mais qualificado. Porque, veja bem, o que você está fazendo aqui comigo hoje, com certeza fará com outros amigos, empresários, líderes, enfim, a Fontran vai passar um pouco da história do que nós pegamos lá atrás e até onde nós chegamos. Tem que haver um comprometimento dessas novas gerações de realmente melhorar tudo isso. Olha o quanto nós evoluímos até hoje. Então, tudo é um processo evolutivo. Então, eu não tenho a menor dúvida que a Fontran, fazendo o que está fazendo, ela estará contribuindo muito para que as novas gerações entendam que o que acontece é uma coisa extremamente dinâmica. E nós temos que estar atentos a tudo isso, a todo momento, e dar o máximo que a gente pode de colaboração para a gente melhorar essa nossa atividade. Eu, por exemplo, cheguei aos 71 anos e eu digo para você o seguinte, rapaz, eu tenho muito orgulho e muito orgulho de tudo aquilo que eu fiz na minha vida nesses 71 anos. Eu acho que eu colaborei, eu com muitos amigos, muitos companheiros e tal, nós colaboramos muito para a melhoria dessa atividade. Precisa muito mais? Claro que precisa muito mais. O trabalho que a Fontran está fazendo, com certeza irá ajudar muito. Está resgatando toda esta história. Tudo que aconteceu está sendo resgatado e que vai abrir a mente daqueles que ainda que não tem como enxergar o passado. Podem muito bem enxergar o futuro. Quando você sabe de onde vem, começa a descobrir para onde vai. Fundação Memória do Transporte. Confederação Nacional do Transporte.